Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. Vamos à questão do dia. A questão número 12 foi retirada da prova do Enem de 2018 e o enunciado era: na mitologia grega, Nióbia era a filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico Z igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes Nióbio e Tântalo. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações da indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, equivale a... Se você quiser pausar o vídeo e tentar fazer essa questão, agora é a hora. Você termina de ler essa questão, talvez não esteja muito claro qual é o tema. Vou pôr o tema e aí você já vai desconfiar de qual é a alternativa. O tema é tabela periódica e vamos para a resolução agora. Para começarmos na resolução, vou destacar uma parte do enunciado que nos leva ao caminho da resolução da questão. O destaque vai ser para o número atômico igual a 41, tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com o do elemento de número atômico 73 que chegam a ser confundidos. Eles são tão parecidos que chegam a ser confundidos. Como a Nióbia era confundida com o Tântalo. Vamos dar uma olhada no que a gente pode fazer com esses números atômicos. Quando a gente tem número atômico, a gente pode fazer distribuição eletrônica, até porque uma das alternativas sugere que os dois átomos têm elétrons no subnível F. Vou ter que fazer distribuição eletrônica e vamos começar fazendo do nióbio, 41. Distribuição eletrônica é aquele do diagrama de Linus-Pauling, que você vai fazendo 1s2, então vamos, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Você tem que lembrar das diagonais e somando os elétrons, que é esse número pequenininho que fica aqui, até dar 41. Então, olha, 2 e 2, 4, e 6, 10, 2, 12, 18, 20, 36, 38. 38, 39, 40, 41, falta 3, por isso, 4d3. Observa que, nessa distribuição eletrônica, nenhum elétron em subnível F, cancelado a alternativa A. E além de cancelar a alternativa A, você também pode cancelar a alternativa E, que diz que eles são metais alcalinos e alcalinos terrosos. Alcalinos terrosos e alcalinos são da família 2A e 1A, respectivamente. 2A e 1A. Terminam em S2 e S1, respectivamente. Então você cancela a alternativa E também. A alternativa D disse assim, ó, terem seus elétrons mais externos no nível 4 e 5. O nióbio tem o elétron mais externo no nível 5, porque é o maior nível. O nível mais externo é o maior número que você encontra, o número grande aqui. Esse é o nível. Está no nível 5, não no 4, como disse aqui. Mas por via das dúvidas, vamos fazer a distribuição eletrônica do outro elemento, do tântalo, até 73. Então, você já sabe que pelo menos o começo é muito parecido. Aí você continua no diagrama. 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, então colocou o elétron no F aqui, e 5d3. Nesse momento, que termina com D3, eu espero que você tenha cancelado definitivamente. Não é essa alternativa. E também cancela essa daqui que está dizendo que eles são elementos de transição interna. Que transição interna são os que terminam com F. Então, não, eles não são transição interna. Pelo contrário, são transição externa. Então, não é também a alternativa B. Para confirmar a exclusão da alternativa D, diz que os elétrons mais externos estão no nível 4 e 5. Olha, o elétron mais externo aqui está no nível 6. Cancelada essa. A resolução dessa questão, talvez, uma leitura rápida do enunciado, você teria pego uma informação essencial. Pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Poxa vida, se eles são parecidos, tão parecidos que sejam ser confundidos, tal como uma filha e seu pai, pertencem à mesma família. Mesma família em tabela periódica significa pertencer ao mesmo grupo. Então, mesmo grupo é a mesma coisa que dizer mesma família, pelo menos quase a mesma coisa, quer dizer mesma família, portanto, nosso gabarito, letra C. Pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Observe que na prova do Enem não vem tabela periódica. O estudante estava um pouco amarrado com relação à consulta dela.
mas algumas coisas você tinha que lembrar da tabela periódica. Então, para isso, vamos construir um mapa conceitual da nossa tabela periódica. A tabela periódica aqui está desenhada sem os quadradinhos individualizados, mas em grandes blocos. Vamos chamar isso aqui de bloco S, de bloco P, de bloco D, de bloco F. E aqui, na última coluninha, bloco D também. O que significa? Que todo mundo que está aqui, na primeira e segunda coluna, termina a distribuição eletrônica com S. Os que estão aqui terminam em D. Os que estão para cá terminam em P, exceto o Hélio, que é S2 e uma exceção. E aqui são os terminados em F. Além disso, para incluir no seu mapa conceitual, faz esse desenho, fica bonito, faz lá no post-it um pouco maior, coloca também que esses que estão aqui, terminados em D, se chama de transição externa. Esses que estão aqui, dentro de uma aparente gaveta, terminam com F, se chama de transição interna. Esses que estão aqui, terminados com P, são representativos. Esses daqui que são com D, é que nem esses daqui, transição externa. E esses aqui terminados em S são elementos representativos também. Então esse é um mapa conceitual que talvez ajudasse a fazer a distribuição eletrônica e lembrar que terminado em F é transição interna. Então se a A está certa, a B também está certa. Então você cancelaria as duas, né? Porque não pode ser transição interna e não terminar com F. Então esse é um mapa mental de tabela periódica que vale a pena você saber o nome dos grandes blocos e como é que termina na tabela periódica. Esse foi o final dessa nossa questão de tabela periódica. Eu espero vocês para a próxima questão.